Olá, galera! Chegamos ao nosso segundo bloco do curso de 80 questões da Lei 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal. Como já salientei para vocês, primeira aula são 4 blocos, cada bloco trabalhando 5 questões, e essa primeira aula está gratuita para você. Interessou pelo curso? Basta acessar o site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso completo, ok? Vamos para a questão número 6, ano 2017, Banca CESP, Prefeitura de Fortaleza, procurador do município. Em cada um do item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos. O prefeito de um município brasileiro delegou determinada competência a um secretário municipal. No exercício desta função delegada, o secretário emitiu um ato ilegal. Nessa situação, a responsabilidade pela ilegalidade do ato deverá recair apenas sobre a autoridade delegada. Muito bem, esse é o entendimento. Veja, houve uma delegação, certo? Uma vez delegado esse ato, aquele secretário que praticou o ato ilegal, ele será responsável pela ilegalidade. Ah, professor, mas aonde que está justificado isso? Nós temos isso através de uma súmula do STF, que é a súmula número 510. Então eu quero abrir aqui as súmulas para vocês. Pega para mim o seu material, o seu vademecum, e abra para mim na súmula 510. Olha o que diz o 510. Praticado o ato por autoridade no exercício de uma competência delegada, contra ela, cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Temos ainda na 9784 a previsão do artigo 14, parágrafo 3º. Olha só. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Então, a responsabilidade por essa ilegalidade caberá a este secretário que praticou a ilegalidade. Então, coloque as justificativas. Nós temos uma súmula do STF, que é a 510, e na lei 9784, eu tenho aqui para vocês o artigo 14, parágrafo 3º, certinho? Vamos à questão número 7, ano 2017, Banca UFRJ, técnico em contabilidade. O processo administrativo é o instrumento que formaliza a sequência ordenada de fatos e atividades do Estado e dos particulares, a fim de ser produzida uma vontade final da administração. Tendo em vista a necessidade de uniformizar, pelo menos, as regras básicas adotadas nos expedientes internos da administração, foi editada a Lei 9784, destinada a regular os processos administrativos no âmbito da administração pública federal. Sobre o processo administrativo no âmbito da administração, nos termos da Lei 9784, é correto afirmar que, letra A administração não tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, ainda que a matéria seja de sua competência. Nessa questão número 7, ela está falsa com base no artigo 48. Veja, a administração não tem o dever de explicitamente emitir decisão. Vamos ao artigo 48 e veja só o que ele prevê. Ele prevê que a administração tem o dever, sim, de emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Então, a letra A, falsa. Letra B, são admissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Claro que não. Aqui a previsão é do artigo 30, que veda que no processo administrativo seja admitida provas ilícitas. Letra C, os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Com certeza,
os interessados têm direito a obter vista do processo e obter também certidões ou cópias reprográficas. Previsão aqui do artigo número 46. Letra D. Os elementos probatórios não são considerados na motivação do relatório e da decisão. Falso. Os elementos probatórios, conforme prevê o artigo 38, quero fazer a leitura para vocês aqui do artigo 38, dizendo assim: o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Tá? Então, a letra D, falsa. E o interessado não poderá desistir total ou parcialmente do pedido formulado, tampouco renunciar a direitos disponíveis. Falso. Artigo aqui 51. Veja o que prevê o 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis. A questão 7, o gabarito será a letra C. Questão número 8, ano 2017, Banca CESP. Mauro editou uma portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiaram diretamente os seus amigos. A competência para a edição do referido ato seria de Pedro, superior e hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o recurso apresentado pelos servidores que se sentiram prejudicados não deverá ser conhecido pela autoridade competente em razão da sua intempestividade. Perfeito. Veja que o recurso aqui, ele foi... então, veja, a competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior e hierárquico. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso da remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação do resultado. Prevê o artigo 59 da Lei 9784 que, salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, veja que ultrapassou o prazo de 10 dias, por isso que ficou intempestivo. A questão, então, questão número 8, com base no artigo 59, está correta. Número 9, ano 2017, diz assim: Ronaldo, servidor público federal, investido no cargo de assistente em administração na UFRJ há 5 anos, foi intimado a comparecer ao setor de recursos humanos da universidade para ciência de decisão em processo administrativo. Acerca da intimação, nos termos da 9784, pode-se afirmar que: letra A. Será nula quando feita sem observância das prescrições legais e o comparecimento do administrado não supre sua falta e irregularidade. Olha só, o que diz o artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9784. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Então, se ele compareceu, supriu aquela irregularidade. Né? Quando, veja, se não é feita a intimação com base nas prescrições legais, mas ele comparece, supre essa nulidade. Então, aqui é o artigo 26, parágrafo 5º da 9784. Letra B. Obedecerá a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento do servidor à administração. Essa letra B está verdadeira e o artigo é o mesmo artigo 26, só que é o parágrafo 2º. Olha só o que ele prevê. Ele prevê que a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Letra C. Não precisa conter a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Claro que precisa, né? Precisa estar motivado. O parágrafo 1º do artigo 26 coloca assim: a intimação deverá conter
identificação do intimado, finalidade da intimação, data, horário e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou não. O inciso 6º, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então, aqui é o artigo 26, parágrafo 1º, inciso 6º. Letra D, o seu desatendimento importará o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado? Não. Se ele desatender a intimação, reconhece que tudo que foi feito no processo é verdadeiro e a renúncia do direito pelo administrado? Falso. Onde que está isso? Artigo 27. Então, o artigo 27 prevê que o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. E letra E, só poderá ser efetuada por telegrama. Falso. Bom, onde que eu encontro isso? Lá no artigo 27, parágrafo 3º. Olha, a intimação poderá ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência. Então, aqui é o artigo 26, parágrafo 3º. Ok? Então, questão 9, o gabarito é a letra B. Vamos à última questão do bloco 2, ano 2016, Banca CESP. A respeito do processo administrativo, julgue o item subsequente. A desistência do interessado extingue o processo administrativo, mesmo que haja interesse público no seu prosseguimento? Bom, se houver interesse público, poderá continuar o processo administrativo sem nenhum problema. Aqui é o artigo 51, parágrafo 2º. Então, uma vez que o interessado desiste, mas há um interesse público que permeia aquele processo, ele poderá, no interesse da administração, ter prosseguimento, uma vez que o interesse público se sobressai. Tá bom? A gente fecha, portanto, o nosso bloco número 2. Voltaremos com o bloco 3, trabalhando as questões 11 a 15. Gostou? Curta o vídeo, curta o canal, fique de olho nas dicas dos cursos gratuitos e acesse o site para adquirir o curso completo da 9784. Tchau, tchau!